Graça e paz, irmãos. Agora faremos a leitura do texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto, Deus da minha salvação. Amém? Graças a paz, irmãos. Vamos fazer a leitura de Romanos 6, dos versículos 1 ao 4. Libertos do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque temos a alegria de saber que o Senhor caminha conosco. Nesse tempo, Senhor, tão difícil na qual estamos vivendo, nós sabemos que só em Ti, Senhor, vamos vencer essa batalha. Porque sabemos que as lutas são grandes, ó Pai, mas que o Senhor continua do nosso lado, caminhando conosco, nos amparando e nos dando a certeza de que em breve seremos libertos dessas aflições. Fica conosco, Senhor. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo aquilo que fizermos, Senhor, possa estar de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Nós temos a certeza que vamos vencer, porque o Senhor é maior do que tudo, maior do que todos os problemas que este mundo pode nos apresentar.
Por isso nós continuamos firmes na certeza de que o Senhor está conosco e sempre estará. Nos abençoa, Pai. Por isso nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos fazer a proclamação de perdão. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Você se lembra da história de Daniel na Cova dos Leões? Nós vamos conversar um pouco sobre essa história. Uma história muito bonita que se encontra no livro do profeta Daniel. E esse livro, ele relata um período histórico do tempo do exílio babilônico. Data mais ou menos entre 605 e 537 a.C. Só que esse livro do profeta Daniel foi escrito provavelmente uns 4 séculos depois. Por quê? Porque ele foi escrito num momento em que o povo precisava de ânimo. O povo precisava se relembrar dos grandes sinais, feitos e maravilhas que Deus já fez no passado para que eles tivessem força para o dia presente, para que eles conseguissem enfrentar os desafios daquele tempo, daquela época. Por conta disso, eles foram se lembrando da história de Daniel, de um período muito difícil, mas que foi vencido, que foi superado com a ajuda de Deus. E esse texto conta para nós, então, que Daniel era um jovenzinho quando a terra de Judá foi invadida pelos babilônios. E os babilônios, eles tinham o seguinte costume: eles não faziam guerra e saíam matando todo mundo. Eles pegavam uma parte do povo, da nação que eles queriam dominar, particularmente os nobres, né, as famílias mais importantes daquele local, levavam para a Babilônia e traziam da Babilônia para a nova nação que eles estavam dominando algumas pessoas que iriam governar essa nova nação. Daniel foi um dos jovens escolhido por ser de uma família nobre de Judá, para ir para a Babilônia e servir no palácio do rei Nabucodonosor. Ele ficou por lá praticamente mais de 80 anos, e durante esse período que ele esteve lá, ele sempre serviu no palácio. E aconteceu que, por volta dos 80 anos de idade de Daniel, Daniel ele já era considerado uma pessoa muito importante na Babilônia, trabalhava na administração do palácio, né, na administração do Império Babilônico, e ele era muito bem visto, tanto pelo rei Nabucodonosor como pelo seu sucessor, o rei persa, o rei Dario. E Daniel, embora fosse muito bem visto pelo império, pelos reis, ele não era muito bem visto pelos colegas de trabalho, porque eles tinham muita inveja de Daniel. E Daniel, então, foi colocado numa emboscada política naquele momento, em que os seus colegas foram até o rei Dario, sugeriram um decreto para que todas as pessoas, durante um período de 30 dias, fizessem pedidos somente em nome do rei Dario. Não poderiam fazer pedido para homem nenhum e para Deus nenhum. Eles sabiam que Daniel era um homem servo de Deus e que sempre orava e clamava ao Deus de Israel. Daniel, diante desse decreto, tem agora duas opções: ou ele para de orar, ou ele faz o que está escrito no capítulo 6, nos versículos 10 e 11.
Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante de Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. E perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem que não fosse ao Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? Bom, o rei não teve outra opção a não ser mandarem chamar Daniel e levá-lo para a cova dos leões. O rei ficou muito chateado porque ele não tinha outra coisa a fazer a não ser isso. E ele gostava muito de Daniel e ele queria muito arrumar um jeito de não precisar mandar Daniel para a cova dos leões. Como não houve outra opção, o rei chamou Daniel e disse para Daniel o seguinte, versículo 16: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Daniel ficou na cova dos leões com uma pedra na boca da cova para que ele não tivesse por onde escapar. Durante toda a noite ele ficou ali na cova dos leões e no dia seguinte o rei, com o coração apertado, foi até a cova dos leões e chamou timidamente Daniel, ao que Daniel respondeu que estava lá, que estava tudo bem, que ele podia abrir a cova dos leões porque estava tudo bem. Um anjo do Senhor estava ali com ele e havia fechado a boca dos leões para que ele não sofresse mal nenhum. Dario ficou tão impressionado com o que Deus havia feito que ele escreveu para todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Versículo 25: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Um homem que não conhece o Deus de Israel passa a conhecer no momento em que um filho de Deus é provado. É muito interessante a história de Daniel sendo levado para a cova dos leões, especialmente no momento em que a gente vive. Nós precisamos reler essa história e trazer luz para os dias de hoje. Tudo que houve na cova dos leões ressalta para nós, em primeiro lugar, nós nunca devemos negociar a nossa fé, de forma alguma. Seja lá o que for, aconteça o que acontecer, não podemos negociar a nossa fé. O que é negociar a fé? É quando a gente deixa aquilo que é essencial na nossa forma de crer e de viver a nossa vida com Deus, o nosso estilo de vida com o Senhor, quando a gente deixa isso de lado em detrimento de outras coisas. Quando a gente deixa aquilo que é essencial para a fé, para poder seguir alguém ou uma moda, uma orientação de qualquer que seja o lugar de onde venha essa orientação. Daniel sabia os riscos que ele corria, mas ele também não negociou a sua fé. Ele continuou orando ao Deus de Israel durante todo o seu período, mesmo diante do decreto do rei Dario. Ele não foi provocar o rei,
Ele não foi na frente do rei dizer assim: olha, não vou seguir o que você está falando não, vou continuar orando, quer ver? Ele não fez isso não. Ele foi para a casa dele, no quarto dele, no seu lugar, na sua privacidade, na sua intimidade, e ali ele continuou conversando com Deus. Mesmo quando nós não temos a oportunidade de estar dentro do templo para orar, mesmo quando nós não temos a oportunidade de estar dentro da igreja para manter o nosso relacionamento com Deus, lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lugar, do lugar privado, dentro do nosso lugar, da nossa intimidade, ali nós temos a oportunidade de servir ao nosso Deus, de continuar orando, de continuar lendo a palavra, de continuar exercitando a nossa fé e a nossa espiritualidade. Nós precisamos disso. Para nós é o nosso combustível. Então, não negocie sua fé. Mesmo nesses tempos em que você está dentro da sua casa, não pode vir ao templo, continue orando, lendo a Bíblia, enchendo a sua vida da presença do Espírito Santo. Segundo lugar, nós conseguimos olhar para a história de Daniel na cova dos leões e ressaltar que nós devemos orar a tempo e fora de tempo. O bispo Adriel costumava dizer o seguinte, que a oração está sempre em ordem, não importa o que esteja acontecendo, é culto ou é uma reunião administrativa da igreja, seja dentro de casa, no passeio ou no seu momento de adoração, oração está sempre em ordem. Então, digo a você, meu irmão, minha irmã, continue orando sem cessar. A Bíblia diz para nós isso. Orai sem cessar. A oração nos move, a oração nos alimenta, a oração nos sustenta, a oração é o nosso maior vínculo de ligação com o nosso Criador. E assim, quanto mais nós oramos, mais proximidade com Deus nós temos, mais condições nós temos também de ouvir aquilo que Deus nos diz. Porque nós estamos intimamente ligados com Ele por meio da oração. Em terceiro lugar, quero dizer para você o seguinte: lendo a história de Daniel na cova dos leões, nós podemos verificar que somente a nossa postura como servos e servas do Senhor pode fazer com que outras pessoas que ainda não conhecem a Deus venham a reconhecê-lo como Deus vivo, como Deus que fez maravilhas e que continua fazendo. Mas é a minha e a sua postura que demonstram isso. À medida em que nós experimentamos o poder e a graça de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem enxergar quem é Deus nas nossas vidas. Mas se nós não mantivermos a nossa postura como servos e servas do Senhor, como discípulas e discípulos do Senhor, como alguém que realmente serve a Deus independente do que esteja acontecendo e que reconhece o seu poder independente do que aconteça na sua vida, então as pessoas que estão ao nosso redor vão sempre olhar com uma certa desconfiança. Será que esse Deus realmente faz tudo isso ou não? Provavelmente isso daí é só coisa do passado, Hoje não acontece mais. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a graça, o amor, o cuidado e o poder de Deus por meio das nossas vidas. Isso não significa que tudo na vida da gente vai dar certo, mas significa que nós vamos demonstrar a presença de Deus mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que fosse. Nós podemos crer que Deus cuidará de nós diante de tudo que nós temos que enfrentar, seja lá o que for, diante de qualquer mal que nós precisamos enfrentar, sejam covas com leões ou qualquer outra coisa. Nós podemos crer que Deus continua cuidando de nós quando nós estamos intimamente ligados a Deus. E isso acontece por meio da nossa oração,
da leitura da Bíblia, por meio do desenvolvimento da nossa espiritualidade cotidiana. Aqui eu faço então uma pergunta para encerrar esse sermão. Como anda a sua vida devocional? Você tem orado diariamente? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem tido seus momentos de adoração, de devoção a Deus? Tem ouvido e cantado cânticos espirituais? Tem alimentado a sua alma com a palavra do Senhor? Tem feito bem para alguém, assim, demonstrando amor ao próximo e a você mesmo? Essas perguntas ficam para que você possa refletir e buscar para a sua vida o alimento espiritual que nós tanto precisamos para enfrentar os muitos leões que nos cercam diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você se sinta fortalecido pela presença do Senhor na sua vida. Vamos logo. 3.
Nós vamos colocar na presença do Senhor os nossos pedidos de oração. Tenho certeza que você na sua casa tem inúmeros pedidos para fazer ao Senhor. Então eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e pensar nas pessoas por quem você gostaria de pedir uma oração. Nós vamos interceder nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós sabemos, Pai, que nos dias que nós estamos vivendo, ó Deus, nós gostaríamos de colocar na Tua presença a vida de inúmeras pessoas. Senhor, são pessoas conhecidas, são pessoas que nós ouvimos dizer, são outras, ó Deus, que somente nos chegou o nome, não sabemos, Senhor, qual é de onde elas são, quem elas são, mas sabemos, Senhor, que são pessoas que estão sofrendo e que estão precisando, ó Deus, dos Teus cuidados. Nós queremos entregar nas Tuas mãos essa imensidão de pessoas que estão sofrendo por enfermidades, por luto, por desemprego, por tantas situações, ó Deus, complexas que nós estamos vivendo. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a vida da Tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra e que tem também, Senhor, sofrido muito com esse tempo de pandemia, com esse tempo, Senhor, de distanciamento social. Nós pedimos, ó Deus, que a chama do Espírito Santo continue acesa no coração de cada irmão, de cada irmã, e por onde quer que a gente passe, nós consigamos, ó Deus, levar a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor para a vida de inúmeras pessoas que precisam de esperança para viver. Ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nós oramos pedindo ao Pai que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que nós tenhamos a certeza de que podemos crer no dia de amanhã. Podemos crer que mesmo que as circunstâncias nos digam que nada vai dar certo, o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Fica conosco. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Esteja com cada irmão e irmã, espalhado por toda a face da terra, representando a Igreja de Cristo. Amém e amém.